Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos um texto de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8, e nos diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Veja que texto bonito, não é? E nós vamos falar hoje sobre passar pelos espinhos. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. E o que é um profeta, não é? Então, fomos lá buscar em Kardec. A melhor definição é de Kardec. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para divertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho da sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará, pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que é conduzido muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Olha que lindo, não é? Então, essa é a melhor definição de profeta. Então, como diz Paulo, se tem o dom da profecia, use-o na proporção de sua fé e passe coisas boas, não é? Se o seu dom é servir, sirva, simples assim, não é? O servir muda as pessoas, refina, purifica, não é? Nos dá uma perspectiva mais ampla, fazendo vir à tona o melhor de nós, o que temos de melhor de nós. Faz com que olhemos ao nosso redor e não somente para o nosso próprio umbigo, não é? Incentiva-nos a pensar nas dificuldades alheias, antes mesmo das nossas, como atualmente hoje se faz necessário olhar pelas necessidades, principalmente aquela necessidade do alimento, realmente que estamos passando uma situação difícil, não é? Se é ensinar, ensine, simples. É passar tudo aquilo que sabe com alegria, com boa vontade, com bom ânimo. Se é dar ânimo, que assim o faça, né? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para frente, não é? Incentivando, construindo bem, ainda que passemos pela sermos defrontados aí com ironia, né? Acontece pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Paulo, não é? Ele nos disse: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E está lá em Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, no de ânimo forte, na lição de ânimo forte. Então, veja só que é assim que vamos passando o ânimo, sem nos preocuparmos, não é? De sermos defrontados com ironia. Vamos em frente, vamos fazendo a nossa parte. Se é contribuir, que contribua generosamente. Qualquer homem é suscetível de fornecê-lo, não é? Pois o verbo contribuir tem uma amplitude extensa. Podemos contribuir com o alimento, que falamos há pouco, não é? Que alguém que espera, mas também as crianças com as suas necessidades, com nossa própria família,
que esperam por nossas sugestões, nossas opiniões, nossos gestos de carinho, não é? Com a nossa inteligência, com o nosso ânimo, com os nossos vizinhos também podemos contribuir muito, não é? Com todos, enfim, com todos os nossos irmãos em humanidade. Enfim, oportunidades não nos faltam para contribuir, não é? Então, só depende de nós e generosamente, como ele nos disse, não é? Se é exercer liderança, que a exerça com zelo, não é? Algumas pessoas dizem que o verdadeiro líder já nasce pronto e que não adianta investir naqueles que não nasceram com tal atributo. Mas ser um bom líder significa também ser alguém que sabe ser liderado. Não é só liderar, não é? É ser liderado também, saber ser liderado. Porque o verdadeiro líder sabe que não precisa impor nada a ninguém. Por si só, ele já é um verdadeiro líder. E por essa razão, ele é calmo, é seguro, é confiante, passa essa confiança, isso é muito importante, não é? Porque quando chega a sua presença, acalma aquelas pessoas, né, que estão ali sob a sua liderança, né? Acerena os ânimos, porque às vezes acontecem, né, de os ânimos se excederem, não é? Seus liderados têm-no como alguém que lhes inspira segurança, porque ele está lá exercendo a sua liderança, não é? Jesus foi e continua sendo o nosso exemplo maior, né? É o nosso exemplo maior de liderança na Terra. E, como Paulo nos disse, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mostrar misericórdia é ter compaixão no coração, não é? Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo, não é? Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas e ter a melhor palavra para passar. Então aí podemos exercer essa misericórdia, porque quem gosta de ouvir uma palavra não muito boa? Ninguém, não é? Então por isso que Deus deu a cada um de nós dons e talentos, e todos nós os temos. Ninguém pode falar, eu não tenho talento nenhum, não tenho dom nenhum. Tem sim, você só não descobriu ainda. E devemos utilizar toda a nossa capacidade de exercê-los para a obra de Deus, né? Como Paulo bem colocou. Então, quando desenvolvemos os nossos talentos, estamos cuidando do que Deus colocou em nossas mãos, exercendo o dom que recebemos com gratidão e alegria. E aí trouxemos uma historinha bem interessante. Um homem plantou uma roseira e passou a regá-la constantemente, cuidando, não é? Um dia, ao examinar a planta, percebeu que um belo botão logo desabrocharia. Notou também espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor assim tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido com este pensamento, recusou-se a regar a roseira. E antes que estivesse pronta para dar rosas, ela morreu. Ela morreu, não é? O mesmo acontece com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa, as qualidades dadas por Deus e plantadas em nós, crescendo em meio aos espinhos das nossas faltas. Não é? Costumamos olhar para nós mesmos e ver apenas os espinhos, os defeitos. Ficamos desesperados achando que nada pode vir de bom do nosso interior, recusando-nos a regar o que está dentro de nós e, consequentemente, isto morre. Morre. Nunca percebemos o nosso
potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro de si mesmas, só os espinhos. É preciso que alguém lhes mostre. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é a capacidade de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Esta é a característica do amor, olhar pessoas e conhecer suas verdadeiras faltas, não é? Aceitá-las em sua vida enquanto reconhece a beleza em sua alma e ajudá-las a perceber que podem superar suas aparentes imperfeições. Se mostrarmos a estas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim poderão desabrochar muitas e muitas vezes. Todos nós temos defeitos. O importante é corrigi-los e aprimorar as nossas virtudes. Há pessoas que choram por saber que rosas têm espinho, não é? Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Isso foi Machado de Assis quem disse, não é? Então, vamos lá, vamos observar a rosa que existe dentro de cada um de nós, né? Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.